Bom dia, irmãos, novamente. Portanto, agora vamos iniciar então o nosso culto nessa manhã com o hino Tu és fiel, Senhor. Eu peço então que os irmãos coloquem de pé para podermos louvar ao Senhor. Fiel, Senhor, meu Pai amado, rico em bondade, grandioso em poder, és infalível, jamais tens mudado, como tu eres sempre, és e has de ser. Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela vida de cada um que está aqui na Tua casa nesta manhã para louvar e engrandecer o Teu nome.
Neste momento, Senhor, eu entrego diante de Ti as nossas vidas, que o Senhor venha nos perdoar, nos livrar de todo mal, nos purificar de todo pecado. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Pai, para que possamos estar aqui na Tua presença de acordo com aquilo que é o desejo do Teu coração, meu Pai. Que o Senhor nos conduza agora também, abra os nossos corações para a mensagem que será ministrada, que ela atinja os nossos corações e nos dê aquilo que é a Tua palavra para a nossa vida, meu Pai. Continue conosco no decorrer desse dia, nos livrando e nos guardando de todo mal e nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou abrir aqui isto que eu creio que ajuda na circulação do ar. Pois bem, vamos voltarmos para a palavra do Senhor e o tema da nossa meditação de hoje intitula-se Quem me viu e quem me vê. Já vamos ver o que é que isso pretende dizer. Vamos ainda seguir a leitura, ela encontra-se em Romanos, em 1 Coríntios, peço desculpa, 1 Coríntios capítulo 6. E vou pedir a um voluntário, hoje estamos sem aquele microvolante, ou aqueles microvolantes, porque o receptor ou o emissor não está carregado, e não estava carregado e não consegue carregar em tão pouco tempo, quando detectamos o problema. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Obrigado. Então, até aqui a porção da palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, mais uma vez queremos dar-te graças por esta oportunidade de estarmos na Tua presença para juntos louvar o Teu nome e também meditarmos na Tua palavra.
possas falar, Senhor, aos nossos corações. Este é o nosso desejo e é certamente o teu propósito. E é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Quem me viu e quem me vê. Há um ditado que não é exatamente assim, mas que me levou a inspirar neste tema da nossa meditação. Lembram-se? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. Muitas vezes usamos essa expressão quando encontramos um amigo depois de alguns anos. Outras vezes podemos usá-lo num certo sentido pejorativo, dizendo andaste de cavalo para burro, não é? Quem te viu e quem te vê. O mesmo também pode ser usado em sentido inverso, não é? Vendo que houve na vida daquela pessoa uma melhoria nas condições, no estado de saúde e até mesmo no relacionamento com Deus e no relacionamento com a Igreja. E é certamente isso, principalmente, o tema do apóstolo Paulo nesta carta aos Coríntios. Como Deus me via e como Deus me vê. É, por assim dizer, aquilo que eu gostava que nós hoje sublinhássemos e atendêssemos. E porquê esta imagem? Eu costumo dizer muitas vezes que tento encontrar uma imagem que sintetize, que ilustre, que ajude a perceber o conteúdo depois da mensagem. Se não ficar mais nada, fica a imagem. Já não é mau. E o que é que nós temos ali? Um oleiro a moldar o barro. Isto diz-nos ou lembra-nos alguma coisa? Deus, através do profeta Jeremias, não é? Portanto, no capítulo 14, não vamos ler, mas fala disso. Que assim como o oleiro molda o barro, assim o Senhor procura moldar a nossa vida. E quando as coisas não estão exatamente como o oleiro quer, o que é que ele faz? Volta a amassar o barro e volta outra vez a tentar fazer aquilo que realmente ele deseja. Por isso é que às vezes somos um bocado amassados. Por isso é que às vezes somos um bocadinho apertados. E isso não é nada mais, nada menos do que Deus a moldar as nossas vidas, de acordo com a sua vontade. Corinto não vale a pena dizer muito mais acerca dele, porque já sabemos o quanto o apóstolo Paulo procurava, qual como o oleiro, moldar aquele barro. Mas era um barro muito, muito duro, cheio de pedras, cheio de durões, cheio de problemas que muitas vezes angustiavam o próprio apóstolo Paulo. E eu procurei dividir, pelo menos em 3 pontos, a nossa meditação, conciliando, digamos, este capítulo em concreto. E vermos aqui algumas coisas que nós podemos pensar assim, mas o que é que isto tem a ver connosco? Eu espero bem que não, na maior parte das coisas, particularmente naquelas que o apóstolo Paulo considera como erradas. Primeira parte, eu então coloquei como Deus me via. E vai desde o versículo 1 até ao versículo 11, a primeira parte do versículo. Eu diria mesmo que o versículo 11, talvez porque está ali mesmo no meio do texto, é a linha divisória e é o âmago de todo este texto. Vamos lembrar de novo o versículo 11.
E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mas é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. Mas é o que alguns de vós têm sido. E o que é que Paulo estava com isto a querer dizer? Corrijam, mudem, não é? Mas como é que Deus nos via como pecadores? E o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, chega a dizer aos crentes em Corinto: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E ainda logo no contexto inicial da passagem, ele falava de 3 homens. O homem natural, que não conhece a Deus, o homem espiritual, que tem comunhão com Deus e procura estar em sintonia com Deus, e o homem carnal, que não deixando de ser crente e de já ter aceitado Jesus como Salvador, vive como um homem do mundo, como um homem natural. Por isso, o primeiro aspecto a sublinhar aqui é este facto: pecadores. E todos somos pecadores. Paulo, na carta aos Romanos, desenvolve isso dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. E eu não acrescentei ali, mas no capítulo 6 e no versículo 23, o que é que ele acrescenta? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus nos via como pecadores e Deus providenciou o meio através do qual nós podemos resolver esse problema. Também, em segundo lugar, ele considerava ou achava que os crentes em Corinto estavam a ser injustos. E ele utiliza e repete várias vezes este termo entre o versículo 8 e o versículo 10. Há aqui um aspecto que eu não sublinhei, que era um dos muitos ou dos vários problemas que havia lá na igreja, que era o facto de que havia litígios entre os crentes na igreja, os membros da igreja, e alguns achavam-se no direito de levar os irmãos a tribunal, levando as causas para serem tratadas pelos injustos. Inclusive eu achei interessante quando começa o texto, logo no versículo 1, dizendo: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Referindo-se naturalmente ao contexto da igreja. Este ousa algum de vós, eu achei interessante e fui procurar outra versão, outra tradução, que diz: aventura-se algum de vós. Não sei se o Johan tem normalmente uma versão diferente. Mas eu também uso a palavra ousa. Se algum de vós tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada? Então usa ousar, ter a ousadia. Na Bíblia Vida Nova dizia então: aventura-se alguém a agir dessa forma para com um seu irmão na fé. Não é este o objetivo, nem este daria pano para mangas e para outra mensagem, mas Paulo deixa ali sublinhado a forma correta de proceder. E já antes Jesus havia dito: se alguém tem algum problema com outro irmão, que vá primeiro a resolver o problema, não é? E se for preciso, chame a alguém para ajudar no processo.
da igreja, não é fora da igreja. Portanto, era isso que no fundo estava aqui implícito. Mas aventura-se alguém, ousa alguém, porque não sofreis antes o dano. Muitas vezes o nosso eu não quer ficar por baixo, né? Quer sempre sair vitorioso. E essa é a razão muitas vezes porque há divisões no corpo de Cristo. Há divisões na igreja por causa dessa nossa atitude carnal, não é? Como Deus me via. Eu coloquei também ali, ainda estamos no primeiro ponto, não, no ponto anterior eu tinha colocado ali somente uma ilustração, mas que creio que está lá, exato. A questão da mulher adúltera, que foi apanhada cometendo adultério e que foi trazida a Jesus para saber qual era a reação que Jesus teria para com este problema. E porque o destino daquela mulher seria ser apedrejada até à morte. E todos nós conhecemos a atitude de Jesus quando a trouxeram. Jesus ficou em silêncio e a escrever no chão. E depois de algum tempo, não sabemos quanto, levantou-se e disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E voltou a sentar-se, voltou a escrever no chão. E perante isto, um a um, foram desde os mais velhos até os mais novos. Saíram. E quando Jesus volta a levantar a sua cabeça, vê que só está ele e a mulher. Então ninguém te condenou? Ninguém. Também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Porque todos somos pecadores. E é fácil deitar a pedra, mas é mais difícil perdoar, como Jesus realmente o fez. Então sim, agora avançando nos versículos 8 até o versículo 10, Paulo lembra o facto de que todos somos injustos, ou éramos injustos. E vou pedir a um voluntário para ler então estes 3 versículos, 8, 9 e 10, 3 versículos. Mas vós mesmos fazei injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Obrigado. Podemos dizer assim, graças a Deus, eu não faço parte daquela lista. Estamos quase como o outro escriba, ou fariseu, não é? Que disse, eu dou-te graças porque não sou como este publicano. Mas se calhar, em algumas destes adjetivos, acabamos muitas vezes por estar incluídos, ou estarem colados a nós próprios, não é? Quando o quê? Quando, sei lá, há tantas situações que ali são descritas que hoje em dia nós somos confrontados até pela pressão da sociedade. Os efeminados, os sodomitas, muitas vezes até nem sequer efeminados, sabemos o que significa, não é? São homens com tiques de mulher. Eu iria usar o termo técnico, mas acho que não vale a pena. Mas os sodomitas são aqueles que têm relações homem com homem e mulher com mulher. Era o problema de Sodoma e Gomorra.
E é o problema dos nossos dias. Acho que ainda pior. Não é? E a tentativa que existe, a pressão que existe por parte desses grupos, que já não sei se têm letras suficientes no alfabeto, LGBT, não sei o quê, mais, esgotam o alfabeto e querem que isso seja considerado legal. E o mal está quando isso pode estar dentro do contexto da igreja. E a igreja fazer ouvidos mocos, orelhas bocas e fechar os olhos a isso. Eu acho interessante e estou à espera para ver o que é que, no caso, ainda que não nos afeta a nós completamente nada, a atitude da Igreja Católica perante estas situações. Nomeadamente, porque tudo depende da decisão do Papa, não é? Como é que o Papa vai reagir? E eu creio que ele tem andado a fugir à questão, a contornar a questão para não se pronunciar. Para não perder os fiéis, particularmente aqueles que são defensores dessas ideias. Já para não falar dos casos de pedofilia que estão a acontecer em todo o lado por parte dos clérigos, inclusive, e que coisa mais absurda, mais estranha, mais estapafúrdia, e não tenho mais adjetivos para classificar, é a própria Igreja que vai julgar aqueles que praticaram tais atos e a indenização que têm que dar às vítimas. Mas desde quando é que o agressor é que decide a condenação? Não é essa igreja que está sofrendo fora. Não é essa igreja física, instituição, igreja católica, romana ou qualquer outra denominação. Claro. Bom, injustos. E Deus, isto era como Deus nos via. Era como Deus via a igreja em Corinto. Em terceiro lugar, porque muito mais haveria para acrescentar, e eu ali mantive os dois primeiros pontos, pecadores, injustos, e eu termino com o início do versículo 11, e ainda, o que é que diz o versículo 11? E ainda... E é o que alguns têm sido. E ainda é o que alguns têm sido. E é ainda o que alguns estão a ser. Paulo não estava a falar de coisas do passado, mas estava a falar de coisas do presente. Coisas que tinham chegado aos seus ouvidos, e toda a carta é uma resposta a esses erros, essas deturpações, adultério dentro da própria igreja, que Paulo desenvolve, haver litígios entre os irmãos, como é o caso aqui, haver diferenças sociais entre os mais ricos e os mais pobres, expresso até na celebração da ceia do Senhor, em que uns abancavam, não é? Banqueteavam-se e os outros passavam fome. Já sem falar do exercício dos dons espirituais, que visavam fundamentalmente a exaltação de cada um que tinha esses dons espirituais e que procuravam os dons que davam mais nas vistas. Quando Paulo diz, mas os dons são para servir, não são para nos servirmos nem para nos exaltarmos. Bom, como Deus via esta igreja? Como é que Deus me vê? Agora, em segundo lugar, como é que Deus, ao mesmo tempo, vê a cada um de nós
que já aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Deus nos vê como lavados. Tomarmos banho hoje. Mas não é essa lavagem, não é a lavagem da água. Mas aveixido, lavados. E o que é que diz o versículo? Primeiro o versículo 11, 11b não diz muito mais, só diz então, mas aveixido, lavados. Temos que naturalmente recorrer a outros textos da palavra de Deus, também da pena do apóstolo Paulo, para perceber que tipo de lavagem é esta. E neste caso não Paulo, mas Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, e podíamos continuar a ler mais alguns, mas eu sintetizei nestes 2 versículos, diz-nos que tipo de lavagem é esta. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos lavados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Porque a nossa condição de pecador, infelizmente, ainda permanece. O nosso eu, muitas vezes, vem à tona e toma decisões, faz escolhas erradas. Mas, como crentes em Jesus, que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos lavados. Deus nos vê então como purificados. Depois, em segundo lugar, santificados. Mas aveixido, santificados. E esta é uma expressão que a palavra de Deus usa para referir-se aos crentes como sendo santos. No início da carta, no capítulo 1 e versículo 2, reparem a forma como Paulo introduz esta carta. E ele diz então à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Assim como eu gosto muito das palavras de Jesus no capítulo 17, da oração de Jesus pelos discípulos, e diz, não oro somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu diria que esta abrangência está aqui também. Não é? A todos os que em todo lugar crerem em Jesus como único e suficiente Salvador. Salvador deles e nosso. Não há outro. É o Salvador no Brasil e nosso. Em Angola e em Portugal. Na Alemanha e em Portugal. Nos Estados Unidos e em Portugal. É o único. Em nenhum outro há salvação, dizia o apóstolo Pedro. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não é a igreja que salva, não é a religião que salva, não são as obras que salvam. Somos salvos pela fé. Por isso, então, aveixido lavados, aveixido santificados, aveixido justificados. Diz o apóstolo Paulo aqui neste versículo 11. Por isso eu digo que o versículo 11 é o âmago de todo este capítulo. É o embrião de qual todo o resto gira em torno.
E naturalmente que o versículo incontornável para esta justificação está em Romanos capítulo 5 e versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que somos justificados? Pela fé. E uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que muitos sentem de falta de paz resulta de não estarem ainda justificados diante de Deus. Resulta de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Por isso, o apóstolo Paulo aqui diz-nos, ou fala-nos como Deus nos vê a partir do dia que aceitamos o seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Ele nos vê então como perdoados, ele nos vê como lavados, justificados e santificados e justificados. Eu quis acrescentar um terceiro ponto, achei que devia acrescentar um terceiro ponto à nossa meditação. E que título dar a este ponto? Porque era um bocadinho complicado. E recorri ao latim, vejam lá que eu não percebo nada de latim, mas a nossa língua tem como base o latim, e existe uma expressão que já temos ouvido falar muito, modus operandi. A forma como se processa, não é? E recorrendo ao dicionário, diz-nos que o modus operandi, ou modo de proceder, é a maneira de praticar uma operação ou de desenvolver determinada atividade. Como é que Deus opera? Como é que Deus operou essa mudança e essa transformação nas nossas vidas? Então, no versículo, tenho aqui o texto. Em primeiro lugar, então, por Cristo. Estava a ver a citação que eu já tinha ali lido e que já foi mencionada. Deus opera este processo de transformação nas nossas vidas por meio de Cristo. Em nome de nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo, o poder não está em nós, não é nosso, mas de Cristo que opera em nós por meio do Espírito Santo. Então este é o processo pelo qual esta transformação é operada nas nossas vidas. Em segundo lugar, e o primeiro versículo já o refere, no versículo 11, continuamos no versículo 11, portanto, a quarta parte do versículo fala-nos então sobre esta ação do Espírito Santo e pelo Espírito de nosso Deus. Às vezes já tenho usado esta expressão no que toca ao livro dos Atos dos Apóstolos. Achou-se por bem chamar o livro de Atos, aos Atos dos Apóstolos. Mas verdadeiramente o que este livro revela são os atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Desde a descida do Espírito Santo sobre a Igreja e depois a forma como o Espírito dirigiu a Estevão, como o Espírito dirigiu a Pedro, como o Espírito dirigiu a todos os apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo. Portanto, são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Este é o modo de operação. Pelo Espírito. E o Espírito Santo,
que habita em nós. Porque se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. E como eu costumo dizer, não recebemos Deus às prestações. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o Pai, o Filho e o Espírito vêm habitar em nós. Porque os três são um. E então somos selados, diz Paulo também, com o Espírito Santo da promessa. E o modo operandi de Deus é, então, é por Cristo, é pelo Espírito, e tenho ali, um bocadinho para trás, alguns, não, então para a frente, e também, então, para terminarmos, e aqui tenho uma listagem, então, de versículos que eu queria sublinhar, em novidade de vida. Por Cristo, pelo Espírito e em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo cita ali, desde estes versículos 12 até o 20, ainda pontos de vista anteriormente já referidos. Mas eu quis sublinhar aqueles que considero cruciais para esta novidade de vida. O versículo 12, da qual eu só extraí aquela expressão, mas não é demais lê-lo na íntegra. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo, eu posso fazer tudo. Deus eu não fiquei maniatado. Se há algo que nós temos é este livre arbítrio, não é? Livre escolha. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que Ele considera que devemos fazer. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu tenho liberdade para escolher o bem ou o mal. Mas naturalmente que eu vou procurar não deixar que o mal domine a minha vida. No versículo 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo, o nosso corpo, é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Eu creio que Paulo sintetizou isto quando disse: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O nosso corpo não pertence a nós, pertence ao Senhor. No versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Os nossos corpos são membros de Cristo. Muitas vezes esquecemos destes, não é destes pequenos, são grandes pormenores, e acabamos por realmente falhar nas escolhas, nas decisões que fazemos na nossa vida. Vamos passar à continuação dos versículos, a versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E eu creio que este seria o ponto crucial no que diz respeito à maneira de operar do Senhor em nossas vidas. Versículo 19, e com ele creio, temos ainda mais dois. Ou não? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Dava para ficarmos só aqui a pensar sobre a profundidade deste versículo.
não sabeis que o vosso corpo, ou que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e não sois de vós mesmos. Já citei outros versículos, não vale a pena repeti-los. O importante é pensarmos que realmente este é o desejo de Deus para a nossa vida como crentes. Sermos uma nova criatura. É assim que Deus nos vê, transformados à imagem de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os próximos, ainda que sejam maiores... Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E o versículo, então, último. Tinha ideia que já tinha, mas ficou mencionado no 18. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, que não sois de vós mesmos, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, e porque fostes comprados por bom preço. Sabemos qual foi o preço. O preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados. O sangue que Ele derramou nos purifica de todo o pecado. Não somos de nós mesmos e que os nossos membros pertencem a Deus. Como é que Deus me vê? Quem me viu e quem me vê. Eu creio que não disse no início, mas até certo ponto a base ou a iniciativa para este texto que lemos, ou que esta meditação que fizemos, serviu a uma das expressões que nós cantamos e que vamos querer cantar a seguir no coro, que foi o que tem sido o coro do mês. E no coro do mês cantamos ou repetimos: eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Sim, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Lavados, santificados, purificados. Mas será que eu estou a ser quem Deus diz que eu sou? Senhor, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos e de juntos podermos meditar na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar o desafio que tu nos fazes e permitir, Senhor, que tu operes em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a tua boa vontade. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vamos se pôr de pé para cantar no coro do mês, que quem dizes que eu sou. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Perdido ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
autor. Quando era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem me libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, ninguém vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Irmãos, agora vamos recolher os nossos dízimos e ofertas e como a palavra do Senhor diz, cada um contribua. Não, com tristeza. Ok. Então, como a palavra do Senhor diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7.
E agora gostaríamos de cantar um coro enquanto levantamos a oferta. E este coro está em 3 línguas. Ele está em nepalês, em inglês e em português. Então eu gostaria de convidar todas as pessoas a cantarem na sua própria língua. This song is written in 3 languages, so I would like to invite you, not in Dutch, sorry, but I would like to invite you to sing in your own language, okay? You can sing it or in Portugal or in Portuguese or in your language. Desculpa? Yes. Sarah, can you come and sing it with us? You can sing it in Nepalish, and I don't know if Naomi's sister knows this song. Do you know this song? I have decided to follow Jesus. Vamos cantar primeiramente em português e o segundo, então, vamos ouvir a Naomi, a Sara cantar e nós vamos acompanhar. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Isso covarde morre na lágrima. Os pais e amigos, se me cercarem tantos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não volto atrás nunca mais. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Os nossos irmãos holandeses, obrigada Sara, os nossos irmãos holandeses também não tinham em Dutch, sorry. Vamos então orar pelas nossas ofertas, irmãos. Oremos, irmãos. Obrigada, Pai do céu, obrigada mais uma vez porque Tu és bom, obrigada pela Tua graça e misericórdia, Pai. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui todos juntos, Senhor, para Te louvar, para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. E que, Senhor, Tu possas derramar, Senhor, a Tua unção sobre a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, nomeadamente por cada oferta, por cada dízimo que foi ofertado à Tua casa, Senhor, que possam ser multiplicados e que, sobretudo, possam ser uma bênção para a Tua casa, Senhor. Obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Já sabíamos o versículo em Tiago 5,16 de cor, que é:
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Muito bem. Então já decoramos esse e tem sido um versículo com sentido e com significado nas nossas vidas. Vamos para Gálatas 6:2, que diz: levai as vossas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é o versículo que vamos ter nos próximos tempos. É mais fácil de decorar, só tem 2 versos, portanto, irmãos, vamos decorar, mas também vamos ter em conta e ver o que é que dizem estas palavras e o que é que significam. Levai as cargas uns dos outros, é isso que nós estamos prontos a fazer para realmente cumprir a lei de Cristo e para suportarmos e ajudarmos os nossos irmãos em oração. E temos realmente reunido à terça-feira e temos orado uns pelos outros, levado as cargas. Deus tem respondido às nossas orações mais tarde, mais cedo, de imediato, passado muito tempo, mas Deus ouve. Deus ouve porque é o Deus único e verdadeiro, é o Deus a quem nós adoramos. Então, nós agradecemos ao nosso Deus pelo cuidado nas nossas vidas e por tudo o que tem feito, por tudo o que ainda vai fazer, porque sabemos que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Vamos continuar a orar uns pelos outros, a orar pelas famílias da igreja, a orar por cada um daqueles que congrega neste lugar. Vamos continuar a orar para que Deus possa fazer a sua vontade na vida de cada um, na família de cada um e neste sítio onde nós reunimos para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Nós sabemos que a Sara conseguiu um novo trabalho. Estamos muito felizes por mais esta resposta do nosso Deus. Vamos continuar a orar pela Sara para que Deus possa conceder também umas instalações dignas para a Sara poder estar mais perto do trabalho que neste momento conseguiu. Então sabemos que Deus é um Deus que nos ama e que está sempre connosco e atento às nossas necessidades. Resta-nos ir a Ele em oração e levarmos até Ele aquilo que nós queremos, as nossas necessidades e também as nossas preocupações. Então vamos orar pela Sara também, continuar a orar esta semana para que Deus possa providenciar realmente um quarto, uma casa dignos para a Sara poder morar. Vamos também ainda buscar a vontade de Deus, não só para as nossas vidas, mas também para a vida da nossa igreja, para o nosso corpo, saber o que é que Deus nos manda e nos diz para fazermos, o dom que nos distribuiu, vamos colocá-lo em prática, vamos orar por isso. Deus trabalha e sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas, vamos pedir a Deus para podermos obedecer-lhe e fazer a sua vontade. Continuamos também a orar pelo mundo, além das guerras, que já sabemos, a situação em Moçambique está muito complicada. Têm morrido muitas pessoas por causa da oposição que não aceita as eleições. Então, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia daquele país e que possa estar a atuar e que as pessoas possam virar-se para Deus e procurar também agradar-lhe a sua vontade. Não é só este país, sabemos que há muitos outros em situações parecidas, muitos outros que são oprimidos. Vamos ter na nossa mente que realmente o mundo precisa de